Você já parou para pensar? E se os Simpsons não for apenas uma série de humor irreverente, mas sim uma máquina silenciosa, disfarçada, capaz de antecipar o próprio futuro? Não estou falando de coincidências. Estou falando de previsões assustadoramente precisas, tão frias e cirúrgicas que parecem ter sido escritas por alguém, ou algo, que já viu o que vai acontecer. É perturbador, como se cada traço animado fosse, na verdade, o fio invisível de uma teia que conecta o presente ao inevitável. Hoje, eu vou te mostrar o que ninguém quer admitir. Existe algo escondido por trás do roteiro de Os Simpsons, uma engrenagem oculta, uma espécie de oráculo disfarçado de comédia. Não se trata de piadas inocentes, mas de mensagens codificadas que, aos poucos, vão preparando nossas mentes para aceitar o inaceitável. O benefício. Talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja esse desenho do mesmo jeito. Ou, quem sabe, consiga finalmente entender o motivo pelo qual tantas previsões dele se transformaram em uma realidade perturbadora. Imagine, por um momento, uma sala fria, silenciosa, em algum lugar do mundo onde não há câmeras, nem plateia. Apenas roteiristas, especialistas em comportamento humano, talvez até cientistas, alimentando um sistema, uma máquina de dados colossal, capaz de calcular probabilidades futuras com uma precisão sobre-humana. E, então, esse conhecimento é despejado, gota a gota, episódio a episódio, na cultura popular, como se fosse apenas mais uma sátira de um desenho bobo. Será mesmo? E se, por trás de cada episódio, não houvesse apenas roteiristas criativos, mas sim algo muito maior, uma inteligência coletiva, ou até artificial, capaz de mapear comportamentos, antecipar decisões políticas, prever eventos globais, e nos transformar em espectadores passivos de um destino já traçado? Quantas vezes você já se pegou assustado ao ver uma dessas coincidências se realizando anos depois? A imagem é clara. Bart, Lisa, Homer, personagens que todos amamos. Mas, e se eles forem apenas os bonecos de ventríloco de algo sombrio, silencioso e calculista? E nós, a plateia, rimos, achamos graça. Mas não percebemos que, a cada riso, aceitamos, sem resistência, as próximas cenas do roteiro global. E então, como um choque seco, a realidade se impõe. E se tudo isso for mesmo real? E se os Simpsons for, de fato, uma máquina do tempo, ou pior, uma engrenagem de controle social, um laboratório de engenharia mental que testa nossas reações e molda nossa aceitação? Essa ideia me persegue. E talvez, agora, comece a perseguir você também. Por quê? E se o futuro já tiver sido escrito? Eles dizem que são apenas coincidências, mas, me diga, até que ponto você realmente acredita nisso? Quantas coincidências são necessárias até que deixem de ser apenas fruto do acaso, e passem a ser parte de algo muito maior, muito mais sombrio? A presidência de Donald Trump, prevista anos antes, com uma cena que parecia piada, até que deixou de ser. A compra da Fox pela Disney, retratada num letreiro de fundo, tão simples, tão insignificante, mas que, anos depois, se concretizou como um dos maiores negócios da história do entretenimento. E então, quem está rindo agora? É como se os Simpsons fosse uma lente distorcida, ou talvez, precisamente calibrada, mostrando o futuro não como possibilidade, mas como certeza inevitável. E a pergunta que paira no ar, sufocante, é: como? Como um grupo de roteiristas, confinados em uma sala, consegue antever eventos tão complexos, tão improváveis, que nem mesmo os maiores analistas políticos ou futuristas ousariam prever? Será mesmo que estamos diante de um amontoado de acasos? Ou será que, na penumbra, alguém sopra ao ouvido deles o que ainda está por vir? Feche os olhos e visualize. Os roteiristas escrevendo, rindo, enquanto, no mundo real, aquilo que eles desenham começa a tomar forma. Como marionetes puxadas por fios invisíveis, líderes mundiais, corporações, movimentos sociais, todos dançando conforme o roteiro de um desenho animado. É grotesco e fascinante. Uma sátira, ou uma simulação cuidadosamente construída para moldar nossas expectativas, acostumar-nos com aquilo que, inevitavelmente, acontecerá? E aí vem aquela sensação, fria, metálica, de que talvez não estejamos mais no controle de nada. Cada vez que rimos de uma previsão absurda do desenho, é como se dessemos mais um passo em direção à aceitação do inaceitável. A pandemia, o avanço da tecnologia, a decadência das grandes instituições, tudo ali, desenhado, colorido, embalado em episódios que atravessam gerações.
E se essas previsões não forem, de fato, previsões? E se forem avisos? Ou pior, comandos? Ordens veladas, implantadas na cultura, para que nós, meros espectadores, aceitemos, sem resistência, aquilo que jamais aceitaríamos se fosse dito diretamente. O riso morre, o silêncio pesa, e a pergunta ecoa, como um sussurro incômodo: são coincidências ou conspiração? Você escolhe em qual verdade quer acreditar. Mas lembre-se, nem toda piada é feita para ser engraçada. Algumas são feitas apenas para esconder, sob o disfarce do humor, o plano que já está em andamento. É nesse ponto que o abismo se abre ainda mais, e o que antes parecia apenas um desenho irreverente revela suas raízes mais profundas e obscuras. Os Simpsons não é só uma série de televisão. É um artefato cuidadosamente inserido no coração pulsante da cultura ocidental, Hollywood. E você sabe o que Hollywood representa, né? Não apenas entretenimento, mas poder, influência, controle. É lá que as narrativas são criadas, moldadas e disseminadas, onde sonhos são fabricados, e, também, onde pesadelos são sutilmente implantados. Comece a perceber. Os Simpsons está nas casas de milhões, atravessa gerações, influencia mentes. Mas e se por trás dessa aparente inocência, houver algo muito mais calculado? Não uma simples sátira, mas um instrumento de engenharia social, uma ferramenta silenciosa, moldando percepções, valores e, sobretudo, aceitação. Sim, aceitação do que, no fundo, jamais aceitaríamos se viesse de forma direta, nua, crua. Pense, quem está realmente por trás de tudo? Não são apenas roteiristas brilhantes, mas corporações, conselhos editoriais, patrocinadores e, quem sabe, algo ainda mais intangível, uma elite global, silenciosa, intocável, que entende o poder da cultura como arma. A elite que dita tendências, que decide o que veremos, o que desejaremos e, sobretudo, o que aceitaremos como inevitável. Imagine uma reunião silenciosa, executivos, estrategistas, especialistas em comportamento humano, todos sentados ao redor de uma mesa longa, fria, discutindo quais ideias serão lançadas ao público, sob o véu do entretenimento. E, então, o produto final: episódios recheados de piadas, críticas e previsões. Ou, talvez, instruções. Cada uma semente plantada na mente coletiva, germinando lentamente até que, anos depois, floresça como realidade. E você, sentado no sofá, rindo, consumindo, aceitando. Mas o mais perturbador é perceber que talvez não sejamos espectadores, mas alvos. Vítimas de um jogo que não compreendemos, e que, ironicamente, achamos divertido. Porque essa é a genialidade da engenharia social. Você não percebe que está sendo moldado, até que seja tarde demais. E então, o véu se levanta, e a cena final desse ato sombrio revela a verdade que sempre esteve lá, oculta. Os Simpsons como ferramenta, não de humor, mas de controle. De condicionamento silencioso. De manipulação cultural profunda. E agora, me responda, ainda acredita que tudo isso é apenas uma coincidência? Ou começa a sentir aquela presença invisível, que sempre esteve por trás da cortina, puxando os fios, enquanto você apenas assiste? E então, no centro desse tabuleiro obscuro, está ele, Matt Groening. O criador. O arquiteto. Ou pelo menos, é assim que nos fazem acreditar. Mas quem é, de fato, Matt Groening? Um gênio criativo. Um profeta que, de alguma forma inexplicável, conseguiu vislumbrar o futuro? Ou apenas mais um peão, manipulado, usado, sem sequer perceber a extensão do jogo em que foi inserido? É tentador imaginá-lo como o grande mestre por trás das cortinas, um visionário capaz de criar não apenas personagens icônicos, mas também previsões que, uma a uma, foram se materializando no mundo real. Mas, e se ele não for nada disso? E se, na verdade, for apenas o rosto público de uma engrenagem muito maior, muito mais fria, e infinitamente mais calculista? Imagine a cena. Matt, jovem, talentoso, cheio de ideias, sentado em uma sala de reuniões, e, aos poucos, sua criatividade sendo moldada, lapidada, guiada. Não pela sua vontade, mas por mãos invisíveis. Diretores, produtores, conselheiros, todos alinhados com interesses que vão muito além do entretenimento.
Ele cria. Mas será que decide? Ele escreve. Mas será que escolhe? É como se fosse um escultor, trabalhando mármore, sem perceber que a pedra que modela foi, antes, escolhida e planejada por outros. Será que ele sabe? Será que, em algum momento, percebeu que sua obra ultrapassou o limite da ficção e se transformou numa espécie de profecia autocumprida, uma peça fundamental de um experimento social global? Feche os olhos e pense. Como alguém poderia suportar o peso de ver, repetidamente, suas criações se transformando em realidade? Será que Matt ri ou teme? Será que, no silêncio da madrugada, quando todos dormem, ele se pergunta: o que mais eu previ, sem querer? Ou, o mais perturbador, será que ele sabe exatamente o que está fazendo e continua, consciente, alimentando essa máquina, esse monstro cultural que molda nossas crenças e naturaliza o inevitável? Essa é a dúvida que nunca nos deixarão responder. Porque Matt Groening é apresentado ao mundo como criador genial, e nós o aceitamos assim. Mas, lá no fundo, algo sussurra. Talvez ele seja só mais uma marionete, sorrindo para as câmeras, enquanto, nas sombras, mãos muito mais poderosas movimentam os fios, decidindo o que você vai assistir e, principalmente, o que você vai acreditar. E agora, me diga, Matt Groening é o gênio que prevê ou o peão que obedece? Era uma noite silenciosa. Chovia lá fora, como se o céu quisesse lavar os pecados invisíveis do mundo. A televisão estava ligada, e mais um episódio de Os Simpsons passava, como sempre. Você, talvez, sentado no sofá, distraído, rindo das piadas ácidas, do humor escrachado, das previsões que, com o tempo, aprendeu a ver como coincidências estranhas. Mas, e se eu te dissesse que não é apenas um desenho? E se, naquela noite, naquela cena aparentemente inofensiva, houvesse algo mais? Uma instrução, uma previsão, ou, quem sabe, uma ordem silenciosa? Assim começa a teoria final, aquela que você teme acreditar, mas que, inevitavelmente, se insinua nas suas reflexões mais profundas. A ideia de que Os Simpsons não é um mero produto de entretenimento, mas, sim, um manual do futuro. Um roteiro, não para a ficção, mas para a realidade. Algo que vai além de qualquer previsão casual ou coincidência estatística. Algo programado. Cada episódio, cada piada, cada cenário que passa despercebido, não seriam apenas obras criativas, mas capítulos desse manual, desse livro oculto que dita, passo a passo, como o mundo deve se transformar. Como se o desenho fosse não um reflexo do que somos, mas um espelho invertido, mostrando não o presente, mas aquilo que ainda não aconteceu, mas irá acontecer. E se, na verdade, aquilo que assistimos e rimos hoje, for justamente aquilo que aceitaremos como inevitável amanhã? Pense, é muito mais do que uma previsão. É um condicionamento, uma engenharia emocional e psicológica que, lentamente, sem resistência, faz com que aceitemos o absurdo, o improvável, o impensável. Como se as ideias fossem plantadas, disfarçadas de piadas, de sátiras. Mas, no fundo, fossem comandos subliminares, habituando-nos a um mundo que já foi decidido por mãos que jamais conheceremos. Você lembra da cena do presidente Trump, descendo a escada rolante? Lembra da crise do submersível Titã, da fusão da Fox com a Disney, de tantas outras imagens que, na época, pareciam surreais, e que hoje são apenas manchetes de jornal? Como pode? Até quando vamos chamar de coincidência aquilo que já se repete vezes demais para ser ignorado? O manual está aí, diante dos nossos olhos. Cada temporada, um novo capítulo. Cada episódio, uma nova página. E nós, meros leitores passivos, ou melhor, marionetes. Enquanto rimos, enquanto nos distraímos, aceitamos, nos acostumamos. E seguimos em frente, como se fosse normal que um desenho preveja pandemias, guerras, revoluções tecnológicas e políticas. Mas, e se esse manual não for apenas para nos preparar, mas também para nos guiar? Para nos conduzir, como gado, para o matadouro? E se tudo já estiver escrito, não em livros sagrados ou profecias ancestrais, mas em roteiros de animação, passados nas tardes de domingo, enquanto as famílias riem, sem perceber que ali, escondido, está o mapa do que está por vir? Você consegue sentir o peso disso? Consegue perceber o quão profunda é essa teoria? Não estamos falando apenas de previsões certeiras,
mas de uma possível conspiração cultural, uma manipulação em massa, um script invisível que dita a forma como a sociedade se transforma. E então, a cena final se revela. Você, de novo, sentado, assistindo, o próximo episódio já começou. E talvez, nesse exato momento, o que eles mostram seja o próximo grande evento que abalará o mundo. Mas você não saberá, não agora, só perceberá quando for tarde demais. Quando tudo já tiver acontecido, e mais uma vez, o episódio for revisitado como mais uma previsão dos Simpsons. E aí, você ainda acredita que é apenas entretenimento? Ou começa, finalmente, a enxergar o que sempre esteve ali, escondido, à vista de todos? Antes de ir, pense nisso. Reflita. E se quer continuar desvendando mistérios como esse, se quer mergulhar ainda mais fundo nos enigmas ocultos por trás da cultura que consumimos, inscreva-se agora no canal. Deixe seu comentário. Me diga, você acredita que os Simpsons é só um desenho, ou é, de fato, o manual do futuro? Eu estarei aqui, aguardando sua resposta, no silêncio, enquanto o próximo episódio já começa a ser escrito, e o futuro, mais uma vez, se confunde com a ficção.